Olá, pessoal. Eu sou o Marcelo Carvalho, aqui do Milk Point. Estamos para o nosso último episódio aqui do Leite Futuro. Foram 6 episódios, 5, né? Esse é o sexto, onde a gente procurou trazer questões, esse ano mais relacionadas a mercado, né, de leite, mas a ideia é que a gente tenha um espaço aqui para discutir várias questões relacionadas ao nosso setor, né? Estou aqui com o Ricardo Cota. Bem-vindo, Ricardo, mais uma vez. Estou com o Obrigado. Paulo Martins, que está falando, acho que diretamente de algum lugar no Brasil. Isso aí. Olá, vamos discutir o futuro do leite, pelo menos no curto prazo. E hoje estamos com o Walter Galan, que é sócio aqui da Milk Point Ventures e responsável pelas operações aí de inteligência de mercado. O Walter tem acompanhamento bem maior que nós todos, eu acho, hoje no dia a dia de mercado de leite. Então, interessante contar com a experiência dele e a visão dele do que está acontecendo hoje no mercado, né? Então, bem-vindo aí, Walter. Obrigado, Marcelo, Paulo, Ricardo. Grande prazer. Muito bem. Bom, 2023 chegando ao fim, um ano, diríamos que intenso e difícil, né, para o setor leiteiro. Dá para dizer que foi um ano difícil ou tem coisa que se salva desse ano, né? O que a gente pode falar desse ano aí? Que começou até numa condição razoável de preços, né? Com, acho que um valor historicamente até alto, né? Com insumos em queda. Mas o voo foi de galinha e a partir de meados do ano a coisa começou a desandar e terminamos o ano aí numa espécie talvez aí de fundo do poço aí, né? Pelo menos no período recente. Quem quer começar falando um pouquinho sobre a visão desse ano que está passando, está acabando? Acho que o Walter é o cara mais indicado para rodar a bola e botar a bola em campo e rodar aí. Aí depois a gente vai chutando a gol. Faz um resumo aí, Walter, do que deu errado nesse ano, né? O que aconteceu de complicado nesse ano, que ajuda a explicar um pouco o cenário que a gente está tendo agora no final do ano. Começando lá da ponta que paga a conta de todo mundo, né, do consumo. O ano entrou com preços lá na ponta muito altos, né? Inflação dos lácteos lá no varejo bem alta, 20, 25%, dependendo da linha de produto. E com isso, a gente teve uma queda de volume de vendas, né? Esse foi o grande ponto. Ao mesmo tempo, a gente entrando com preços elevados, a produção entrou relativamente acelerada e importações também que foi o tema do ano, né? Até agora importações bem aceleradas. Então a gente acabou tendo um primeiro semestre com demanda em queda e oferta, seja via produção e principalmente via importações, em alta, né? Então é assim. Eu nem sou economista, o Paulo vai trazer os equilíbrios aí, o Paulo e o Ricardo também, né? Mas maior oferta, menor demanda, o preço cai, não tem muito segredo nisso, foi o que aconteceu. Só que no segundo semestre nós estamos tendo um cenário que aponta para o inverso, né? A demanda está começando a se recuperar, os preços no varejo caíram, hoje você tem uma deflação na maioria dos lácteos, produção em função dessas quedas grandes de preço e de rentabilidade desacelerou bastante, e importações aqui seguem elevadas, né? Talvez aí por uma defasagem de tempo, algumas coisas desse sentido, mas hoje a gente tem bem menos leite no mercado do que tinha no primeiro semestre, com uma demanda em recuperação. Então, eu acho que a gente termina o ano numa expectativa positiva em relação ao início de 2024, em relação a esse equilíbrio oferta e demanda. Essa questão da inflação de lácteos, outro dia eu peguei um dado aí, o Brasil foi dos países dos países relevantes que teve o maior aumento em termos de preço dos lácteos para o consumidor entre os principais países do ano passado, né? Então, foi um ano de inflação geral no mundo, né? Mas aí você tem 5, 7, 10%, o Brasil teve 20 e tantos por cento, né? Então, isso acabou pagando o preço aí do consumo, né?
Tá Eu bom acho que essa complementa. introdução, ô, Ricardo? Não, tá certíssimo. Eu acho que a grande lição que a gente toma aí é que a gente não pode judiar do consumidor, né? O consumidor retrai e a volta dele não é automática. Então, se o cara assusta que o quilo de mussarela está custando 50, 60, 65 reais na gôndola, ele assusta, ele vai experimentar outros produtos complementares ali e tal, e alternativos, e pode demorar a voltar, né? Então, o consumidor não aceita desaforo. Acho que essa foi a grande lição aí, principalmente no primeiro semestre, que a gente precisa aprender, né? Então, quanto mais estabilidade de preço nas gôndolas, sem dúvida nenhuma, é o que se espera, né? As pessoas já começam a ter referência de preço e estão acostumadas aí ali encontrar na gôndola valores referenciados já e ficam, de certa forma, muito desapontados, para não dizer nada pior, quando essa referência é maltratada. Então, acho que, né, esse é um ponto-chave. Paulo, você quer comentar esse assunto específico ou a gente... Porque eu quero perguntar também das questões das importações, né? Se tem solução isso, né? Não, mas E eu quero sim. pode... Deixa Tá. eu conversar um pouquinho sobre isso. Acho que o que nós vivemos nos últimos 18 meses precisa ser traduzido em aprendizagem, em lição para todos nós que somos do setor. E tudo começou lá quando, no Dia Mundial lá do Leite, lá dia 1º de junho, saiu uma estatística do IBGE do ano passado, saiu uma estatística do IBGE falando que tinha tido uma retração muito grande na produção de leite no Brasil. E os laticínios que já estavam sentindo a dificuldade, eles tiveram uma reação muito forte, né? Então começou um leilão por leite. E os preços em 90 dias tiveram aqui uma variação no Brasil absurdamente. Estava 2,40, chegou a 4,20 e depois em 90 dias voltou, foi caindo, caindo, caindo. Então aquilo ali não pode se repetir mais. Assim, não pode se repetir. Sai estatística e aí cada um começa a agir e nós passamos a ter um efeito manada e que deu no que deu. Preço elevado. Nós chegamos a ter, então, aqui no Brasil, 2 tipos de produto análogo, nesse ano agora de 2023. O análogo, que é aquele leite que todo mundo fica bravo, porque fala que é leite de aveia, cobra R$ 20 o litro, e a moçada nova toma achando que está fazendo bem para o planeta e para a saúde, e aquele análogo que é meio um leite que, né, que entra para a população de baixa renda. Então, essa oscilação de preços, ela acabou criando 2 análogos, esse outro foi desaparecendo, porque o preço do leite foi caindo ao longo do ano, foi desaparecendo, mas fica aí um ano, eu me refiro a 2023, um ano muito complicado, muito doloroso, da parte dos produtores pequenos e médios, e, sem dúvida alguma, um processo absurdamente de aceleração, a gente não tem dado, de aceleração do que já vinha ocorrendo. Então, nós tivemos aí, sem dúvida alguma, uma saída muito grande de produtores que não estavam bem ajustados. E depois a gente fala do ano que vem, mas vamos ainda falar de coisas do mercado externo, como você está querendo levantar. Agora, eu só queria colocar um ponto aqui, o seguinte: da mesma maneira que nós geramos essa inflação elevadíssima, e como todos vocês colocaram, o consumidor não aceitou o desaforo, agora nós estamos contribuindo para que o país chegue a essa taxa quase na meta, que ninguém imaginava, né? Em janeiro de 2023, se alguém falasse que nós íamos chegar a uma taxa de 4,5% de inflação anual, iria ser chamado de otimista demais. E é isso que nós estamos concluindo com a fechada do ano. Agora, Paulo, você falou da questão da estatística, né? E eu tenho dúvida se é a estatística que faz isso, né? Quer dizer, lançou um dado que mostrou uma situação, ou é o mercado operando, né? Quer dizer, a indústria percebe que está faltando leite ou vai ficar sem leite. Às vezes ela erra também, né? Tanto para falta quanto para sobra. Mas eu fico pensando, né? Essa questão da flutuação, né, de preços drástica no mercado como o nosso,
É difícil resolver isso num ambiente em que você tem uma concorrência, tem muitos players no mercado, né? E claro que a ausência de dados atualizados complica um pouco essa leitura de mercado, mas eu fico pensando se tem como resolver isso, né, dessa volatilidade, né, efetivamente. É uma dúvida que eu tenho, porque sempre que a indústria está ganhando mais, né, ou potencialmente vê um potencial de ganhar mais, ela vai agressivamente no campo e ela vai tentar transformar leite em produto. Isso é um fato, né? E se ela percebe o contrário, ela joga para o produtor esse ônus também da perda dentro do possível, né? Tem solução essa questão da flutuação, essa volatilidade? Como é que isso poderia, numa situação que você tem, né, N players atuando em cada região? Ô, Marcelo, a volatilidade existe no Brasil há muitos anos, né? Desde que eu comecei a estudar isso aí em 83, e até houve uma redução, porque lá atrás você tinha, o pessoal chamava vaca, né, de dupla aptidão, dava para carne e dava para leite, coisa que a gente sabe que não existe. Mas o que eu chamo a atenção é para a volatilidade desse ano. Nós tivemos 2 mega notícias que complicaram. Primeiro foi essa do IBGE, porque cria o efeito manada, e o segundo foi o IPEA, falando que ia ter falta de leite, que o PIB do leite não ia crescer por escassez total. Quando você vê um órgão de pesquisa do padrão IPEA, que muitos até não conhecem, mas os jornais divulgando com muita intensidade, e ver o dado do IBGE, que todo mundo acredita, porque faz sentido acreditar, eu acho que isso aumentou a volatilidade. Agora, nós vamos ter redução de volatilidade quando nós tivermos sistemas de produção melhor definidos. Nós ainda não temos isso, e vai demorar a ter, porque apesar de ter aumentado a velocidade, mas ainda, mesmo tendo um custo alto para você entrar ou sair da atividade leiteira, ainda é possível você ter oscilações de oferta que acabam impactando, no final, o preço pago pelo consumidor, desculpa. Eu acho que você foi no ponto chave aí, Paulo. Quanto mais tecnificado é o produtor, menor são as oscilações e maior estabilidade se tem durante o ano em toda a cadeia. Então, eu acho que um dos grandes problemas, o grande problema das oscilações de oferta de produção leiteira no mercado brasileiro está exatamente em cima ainda de uma base muito pouco profissional, muito pequena, que ainda é dependente de clima, etc. Quer dizer, isso é algo já muito menos relevante em países desenvolvidos, e que aqui ainda faz uma baita diferença. Então, a tecnificação equaliza isso, sem dúvida nenhuma. Eu queria aproveitar e dizer o seguinte: você tem nos dois extremos, Nova Zelândia e Estados Unidos, vou facilitar assim, sistemas de produção claramente definidos. Então, Estados Unidos oscilação baixa e volatilidade lá, estou falando assim, sazonalidade, mas não volatilidade, sazonalidade lá na Nova Zelândia. Sazonalidade não é sinônimo de volatilidade. Volatilidade é quando você não consegue prever o que está vindo. Sazonalidade é previsível, isso aí. E aqui você tem condição de regular um pouco o que você vai ofertar com base no que você dá de ração. Então, enquanto nós tivermos isso, realmente fica muito difícil de saber. Por exemplo, qual vai ser a produção brasileira em 2024? Eu prefiro prever em 2030, porque 2024 está muito perto e o risco é muito grande da gente fazer qualquer afirmação. A não ser que o Walter, com a sua capacidade aí, possa nos dar uma luz. Em que casa decimal você quer, Paulo? 3 ou 2 casas após a vírgula. Fale, Walter. Não, eu não sei se eu concordo totalmente, mas muito do leite brasileiro vem se tecnificando, né? E vem mudando, talvez não em número de produtores, mas certamente em volume de produção já é um padrão bem diferente do que a gente estava acostumado lá atrás. Eu tendo a acreditar que a nossa cadeia, principalmente a nossa indústria, trabalha muito com expectativa, né? Então ela age muito em cima de expectativa, antecipa coisas
Isso para mim foi claro nessa questão lá dos preços nesse início de ano, nesse primeiro semestre. E quando a coisa bate lá na ponta e volta, o Marcelo acho que comentou isso, ela não tem nenhum problema em repassar isso imediatamente. Me parece que foi isso que aconteceu, né? Foi uma volatilidade gerada por uma expectativa errada, que gerou preços altos, importações super elevadas, e isso voltou quando bateu lá na ponta. Agora, essa questão de importação, né? O Brasil importa há bastante tempo e desde um bom tempo, né? Muitos anos, a gente não tinha um descolamento da faixa dos 3% a 5%, né? Que era mais ou menos o que se importava. E esse ano a gente teve 10%, né? Em alguns momentos até mais, né? Isso, até que ponto que isso foi uma coisa pontual, né? Assim, foi uma tempestade perfeita, tipo, nosso preço subiu muito aqui internamente, o preço externo caiu, as questões da Argentina se intensificaram aí principalmente, né? Em termos de desvalorização da moeda, o Uruguai não tem muita alternativa mesmo, tem que vender, né? Nós temos o antidumping do Mercosul que cria um mercado interessante aqui para eles, né? Até que ponto foi uma coisa conjuntural ou é de novo uma coisa estrutural, né? Porque acho que essa é a grande questão, né? Porque se a competitividade entre os países se mantiver dessa maneira, né, e os preços internacionais aí na faixa dos 3.200, 3.500, né, $1.000, né? E tem elementos para achar que talvez seja isso mesmo, porque a China é impressionante o que está acontecendo lá em termos de aumento de produção interna, né? Crescimento menor, menos filhos, né? E aumento da produção interna. Então a China, que foi o grande vetor desse mercado, ela não está sinalizando que vai voltar a ser da forma como era, né? Ou realmente é uma coisa estrutural, né? Tipo, olha, a gente vai conviver com isso e aí, obviamente, as medidas que a gente vai ter que trabalhar em função disso tem que levar em conta esse cenário. Acho que essa talvez seja a pergunta grande, porque a gente está trabalhando com um cenário, né, Walter, de importações continuadamente altas no ano que vem. Um pouco mais baixo do que esse ano, mas ainda vai continuar entrando leite, né? Isso. Até porque, depois nós vamos comentar isso, mas tem um cenário aí que, tirando a questão das importações, ele é favorável a uma recuperação de preços, né? Depois a gente pode discutir um pouco melhor isso, mas o que vocês acham? É estrutural? Esse 10% aí é um novo patamar ou é conjuntural? A minha resposta foram os dois, tá, Marcelo? Eu acho que nós tivemos um problema conjuntural, nós tivemos baixa nos preços internacionais, os preços mais baixos dos últimos 5, 6 anos, $2.500 a tonelada, isso é fundo de poço de fato, todo mundo toma prejuízo produzindo leite nesse patamar. Quer dizer, não tem nenhum país no mundo que consegue ser competitivo, ser rentável ao produtor pagando $2.500, vendendo $2.500 a tonelada. Então, a conjuntura foi muito ruim sobre esse aspecto de preços internacionais. Agora, nós temos um problema estrutural histórico, quer dizer, se a gente não consegue até hoje competir em termos de igualdade de condições com Uruguai e Argentina, puxa vida, né? Então, ficar dizendo que é triangulação, que é concorrência desleal, não sei o quê, quer dizer, isso é papo muito ultrapassado, isso não existe. Já se tentou buscar tudo quanto é tipo de triangulação, concorrência desleal, até o que tem é o contrário, o que tem são retenções, o que tem é um câmbio desproporcional com relação ao Uruguai, quer dizer, eu acho que tem muito mais penalidade do que concorrência desleal. Então, por isso são os dois, quer dizer, nós temos que trabalhar e continuarmos trabalhando a nossa evolução produtiva, de escala e tudo aquilo que a gente vem colocando para se produzir mais barato, e a gente tem evoluído consistentemente em cima disso, que é o problema estrutural. Agora, o conjuntural, nós vamos leite a fogo, a gente passa por períodos de quedas significativas dos preços internacionais e a gente vai estar suscetível, nesses momentos de queda abrupta, a um aumento de importação, sim.
Então, e esse ano foi, infelizmente, um desses anos, onde a gente teve uma queda muito grande nos preços internacionais consequentemente, o disparate com relação ao mercado interno foi maior e tivemos esse aumento substantivo de importação. Não tem nada de problema de importação desleal, de triangulação, qualquer coisa nesse sentido, né? Isso é para Brasília cair e me espanta muito, porque isso você chama, né? Você chama atenção aí, você põe no meio, chama para a mesa governo, que é um perigo, né? Então, acaba aí custando muito caro para o setor no médio e longo prazo. Paulo, você que tem se manifestado bastante, né, nesse semestre em relação a essa questão, né? Comentou um pouco de Argentina, comentou a questão do papel do governo, né? Quer dizer, o problema existe, né? Então, assim, a questão é identificar as causas e quais são as possíveis soluções, né? Porque que ele existe, né? Em termos de competitividade, enfim, entrou bastante leite, vai continuar entrando. Qual é a solução para isso? Tem solução? Mas eu queria voltar na fala do Ricardo, Marcelo, depois a gente evolui, porque é o seguinte, quando a gente vira o milênio, o Brasil estava mais ou menos com a situação que a gente está agora, remunerando muito mal o produtor, mas o preço no mercado internacional estava ruim. Aí, naquele momento, a gente fez uma proteção, que é essa aí dos 28% para o mundo inteiro, e fez uns acordinhos aqui dentro do Mercosul. Mas o que mudou mesmo não foi isso, foi o preço internacional. Quando o preço internacional subiu, nós viramos exportadores. Nós fomos exportadores de 2004 a 2008. Qual a lição que a gente tira? Tem que ficar olhando para o mercado internacional, para o preço do mercado internacional, e olhar para o câmbio. Se a gente fizer esse olhar, aí começa a complicar. Por quê? Você falou a questão da China. A China arrumou o mercado de leite, tornou o mercado mais previsível quando ela começou a comprar muito leite. Os caras lá estão aumentando o consumo per capita em 15% ao ano. Então foram aumentando a renda crescendo, só que eles resolveram agora produzir leite. Então, a sua primeira pergunta é o seguinte, fica em 3% ou fica em 10% as importações? Eu acho que nós mudamos de patamar. Nós não vamos ficar em 3%, não. Não vamos ficar em 10%, mas não vamos ficar em 3%. Por quê? Porque não há sinalização que a China vai voltar a ser imensa compradora de leite. Não há essa sinalização. Por outro lado, não há sinalização que o petróleo vai aumentar. Está batendo aí na taxa dos 80%, mesmo com essa crise ali que está tendo lá em Israel, coisa e tal, 80 dólares. Então, se o mercado internacional não sinaliza grandes transformações, eu sei que o mercado está reagindo. A gente não consegue imaginar que vai voltar para 3%, não. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é que câmbio não está mudando. Por quê? Porque nós estamos bombando no mundo, nós estamos virando até exportador de petróleo. Então, está entrando muito dólar no Brasil. Então, sob esse aspecto, eu concordo com o Ricardo. Eu acho que nós não vamos conseguir. E aí tem uma questão séria, né? O Brasil produz leite, né, a um preço que é compatível com a Europa e com os Estados Unidos. É acima de 40 centavos de dólar, estou falando em média, agora está até mais baixo. E nós temos aqui os dois concorrentes que produzem leite a um preço que é bem aquém disso. E por que nós produzimos a um preço elevado? Não é porque o mercado é imperfeito, é porque o custo de produção nosso tem problemas. E por que tem problemas? Porque nós temos uma produtividade que é muito menor do que a Argentina e do que o Uruguai. E produtividade você não muda de uma hora para outra. Você não muda de uma hora para outra. Então, subiu, a piscina encheu mais. A piscina está ficando cada vez mais cheia e aí está ficando difícil para muita gente que está nesse processo de produção e que não, por diferentes motivos, não se atualizou nos últimos anos. Depois a gente pode falar até de governo, se for o caso. Para o leite é uma coisa interessante, porque no Brasil não dá para você analisar a média no leite, né? Porque você tem diversas realidades. Outro dia eu encontrei um grande produtor, muito eficiente, falou, olha, nós estamos ampliando, né? Investindo, vamos colocar mais quase 1.000 vacas, né? Dobrando, né? Oi? Dobrando. Praticamente dobrando, sei lá, não sei, aumentando bastante aí, né? Um projeto grande.
numa região de terra cara, né? E inclusive comprando terra, né? E ele trabalha com leite, né? O dinheiro vem do leite, né? Então, assim, tem gente, quer dizer, a hora que você tem, né, uma atividade heterogênea como a questão do leite, você tem um determinado perfil, né? Que está ganhando dinheiro, pode ganhar menos esse ano, ganhou menos esse ano, certamente, mas continua acima da água, né? E nos anos bons vai ganhar bastante dinheiro, né? Então, existe ao mesmo tempo você tem, né, um outro extremo, né, quem está no outro espectro, que para sobreviver precisaria ter uma condição muito favorável que raramente acontece, né? Então, acho que tem um pouco dessa mistura aí de mercado e isso ajuda um pouco a gente entender essa questão da volatilidade. Quer dizer, quando a coisa fica ruim, né, além da questão do mercado ficar pior, você tem aquele monte de gente que vai sair da atividade, que não consegue manter, etc, etc. E aí você tem as situações talvez mais drásticas nesse momento, né? Acho que esse é um pouco... E o contrário, se eu posso meter minha colher aí, é também verdade. Quando a coisa fica boa, entra um monte de gente no mercado, ou volta para o mercado, um monte de gente que não deveria estar aí. Então, essa entrada e saída em função, apesar da profissionalização da produção, ainda tem muitos entrantes aí. Agora, olhando 2024, né? Quer dizer, a gente teve a tempestade perfeita em 2023, né? Preços altos para o consumidor, uma oferta começou melhor, preços externos numa queda grande aí nos últimos anos, economia aqui andando de lado, né? Ainda uma série de incertezas. Como é que a gente chega nesse final? Walter, né, comentou aí que a perspectiva é melhor para 2024. Por que a perspectiva é melhor? Se vocês concordam, né? Quer dizer, talvez o Walter possa colocar o porquê que é melhor e a gente começar a falar de 2024. A gente entra o ano com uma demanda em recuperação, com preços dos lácteos bem mais baixos, ou mais baixos do que foram no início desse ano. Então, sob o ponto de vista de demanda e preços, estamos bem sustentados. E sob o ponto de vista de oferta, a produção entra capengando, né, por conta dessa queda de rentabilidade, de preços. Então, teremos talvez menos oferta interna e importação, que é o grande ponto de interrogação, mas devemos ter um pouco menos do que no primeiro semestre desse ano, agora de 23. Então, vou ter menos oferta com uma demanda acelerando. Então, a chance de ter preços mais altos, acho que é maior. Quer dizer, esse ano é um ano, de certa forma, vai ser um pouco inverso do que foi o ano passado, né? Ou melhor, 2023. Você vai começar o ano com preços bem mais baixos, né? Então, a gente vai ficar com um período aí mais complicado, mas tem uma perspectiva de subida maior do que foi 2023, até porque começa muito mais baixo, né? E tem produtos já recuperando, né? Produtos aí, em termos de volume e preço, volume principalmente, dá para ter alguma sinalização positiva? Tem. Se a gente olhar os dados da Scantec, né? Scantec é um instituto de pesquisa de varejo, que é o nosso parceiro lá no fórum, nos eventos, né? No Dairy Vision. Eles mostraram no início desse ano uma queda aí de 7% no volume de venda de uma série de categorias. E agora em setembro, outubro, uma recuperação, ainda que pequena, na cesta de lácteos de 1% em relação ao ano passado, e algumas categorias crescendo mais, iogurtes, leites em pó. Então isso já está sendo percebido lá na ponta, né? Em função desse cenário de mudança de preços e o ambiente econômico um pouco mais favorável. Isso tende a continuar no começo do ano que vem e ajudar nessa recuperação. O problema aí é que alguns produtos, né, eles acompanham bem a movimentação do preço do leite, o caso do HT, o caso do queijo mussarela e tudo mais. E outros produtos, nem tanto. O iogurte, por exemplo, sobe quando a matéria-prima está alta e não volta mais. Então, assim, se volta muito pouco. Então, eles se reposicionam num patamar muito maior. E aí, de novo, briga com o bolso do consumidor. É o famoso single pocket. Você tem um bolso só, uma carteira só. Se seu preço ficou descompassado com o valor
dos itens alternativos numa gôndola, você está perdendo consumidor. Então, eu temo por isso. Assim, iogurte, refrigerados em geral, ficou muito caro com a alta do leite passada aí durante o ano e não recuou. O HT despencou, mussarela caiu bastante, mas isso não aconteceu com queijos especiais, isso não aconteceu, né, com os refrigerados. Então, isso é um fato que pode mudar um pouco aí a composição do consumo. Paulo, quer comentar? Você concorda que 2024 tende a ter uma melhoria aí no cenário? A economia, você vê uma perspectiva favorável, juros caindo, etc.? Ou como é que você vê isso? Acho que pelo lado da demanda interna, que é muito importante, o Brasil tem uma população jovem e é um país grande sob esse aspecto, um mercado bom, as condições são favoráveis. Nós estamos com a menor taxa de desemprego desde que a série histórica foi criada. Nós estamos com uma inflação baixa, e isso é muito importante, porque leite e derivados reage muito bem à questão de inflação baixa, que aí protege o consumo. Nós estamos com uma outra questão importante, o tal do desenrola, que aí existe a perspectiva da população ter mais dinheiro para comprar, principalmente de baixa renda. Então, nós temos aí um cenário positivo, eu diria. Agora, sob a ótica do preço ao produtor, tem que olhar o mercado internacional. Eu falei da China, mas tem uma outra coisa que complica, né, a China, porque estão lá com deflação. A gente não poderia imaginar que ia vivenciar a deflação de maneira generalizada lá. Então, além deles estarem aumentando a produção, o consumo está caindo, o nível de emprego para jovem é proibido divulgar o resultado, a estatística. Se é proibido é porque não deve ser coisa boa. Então, a gente não sabe que impacto isso vai ter no mercado internacional. Agora, os preços começam a reagir no ambiente internacional, os preços de leite e derivados. Então, isso cria uma perspectiva favorável. Não é voltar àquele mundo maravilhoso, mas a gente tem uma perspectiva sobre a ótica da demanda interna e preço internacional com uma certa sinalização. A dúvida fica em 2 pontos, né? Como é que vai ser a Argentina 2024? Que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Fizeram uma desvalorização brutal. Eu acho que eles estão tomando algumas iniciativas previsíveis, mas a questão é saber se vão conseguir levar à frente, porque o governo não tem uma base de sustentação sólida, então fica muito complicado de saber. Isso reflete no mercado interno. E como é que vão ficar os custos? Porque a questão do milho, dá para ter previsão de que vai ser bom para o produtor, como vai ser ruim para o produtor. Então, esse ano, é bom que se diga, né? Nós estamos fechando o ano com custo de produção um pouquinho menor do que iniciamos o ano. Então, o problema não foi custo de produção esse ano aqui, foi caindo. Nosso problema aqui foi margem, porque o preço caiu numa velocidade maior do que o custo de produção. Então, a questão aí passa a ser como é que nós vamos ter o comportamento de custos. Eu acho que preço ao produtor vai reagir ao longo do ano. O preço médio de 2024 vai ser maior do que 2023, eu não tenho a menor dúvida. Nós vamos continuar tendo importação elevada, eu acho que dá para ter em função do mercado que nós temos. Agora, a margem que vai sobrar para o produtor vai depender muito da atuação da Argentina em termos de destruição, principalmente, porque aí vai começar a destruir também laticínio. Eu queria discutir isso com vocês daqui a pouquinho, se tiver, mas a questão de custo. Eu não sei como é que nós vamos ficar em termos de custo no ano que vem. Eu acho que custo aqui no Brasil já está até mais claro, né? Assim, eu não vejo tanta margem aí, uma coisa ainda em relação à expectativa de safrinha de milho aí pode ter alguma interferência, sem dúvida nenhuma. Esse é o grande ponto ainda de interrogação. Agora, o resto está relativamente dado. A questão é o custo na Argentina. As relações
de troca na Argentina vão estar muito confusas aí. Você vai, tudo indica que o liberalismo Milei aí vai acontecer tanto para os lácteos quanto as retenções também nos grãos. E o impacto da retenção no grão é muito maior. Então, se liberar geral, a Argentina tende a exportar muito mais milho e, consequentemente, aumentar os preços internos, que hoje estão artificialmente sendo seguros em função de retenção muito elevada. Então, isso pode mudar um pouco essa relação e causar algum impacto aí no custo argentino, que é uma cota muito maior do que, na minha opinião, aqui no Brasil. Que vamos ter, sem dúvida nenhuma, preços de milho mais altos, farelo de soja nem tanto, né, pelas perspectivas aí de mercado futuro, mas milho seguramente vão estar num valor mais elevado. E aí, de novo, é o famoso RMCA, aí, né, o que vai ter de rentabilidade de fato em função desse comparativo. Que, assim, volto a provocar um pouquinho aí 2023, né? A gente já está falando de 24, mas 23, se você for avaliar, analisar com critério esses dados, não houve tanta defasagem para ter tanta chiadeira como foi um ano aparentemente muito tumultuado para o produtor como foi esse ano. Se você for analisar esse próprio índice da receita menos custo de alimentação, o primeiro semestre foi muito bom para o produtor e o segundo foi próximo da média. Então, é porque o ano passado foi muito bom. Quer dizer, então, eu não sei se mudança, novo governo, isso tudo ajudou a inflamar aí as nossas lideranças aí para voltar a bater nas portas de Brasília, que estavam meia sem muita abertura, talvez, mas eu vi mais chiadeira do que deveria, na minha opinião, se a gente for analisar friamente os dados, né? Isso é um fato, Ricardo, mas aí eu vou levantar de novo a questão das médias, né? Se você pegar, né, o produtor que, por questão de volume, recebe um preço menor, por questão de volume, compra ingrediente mais caro, por questão de volume, ou por questão de eficiência, não tem a mesma produtividade, né? Esse enfrentou dificuldade. A gente até está levantando esses dados, tem até dados interessantes. Então, é um fato, né? Quer dizer, então, é um número grande de pessoas, né? Então, eu acho que quem manteve, né? O grande recado quem é competitivo, né? Quem tem produtividade, etc., sofreu, mas sofreu bem menos e de certa forma, comparado com a média histórica, não é muito diferente de fato, né? Mas nesse caldeirão aí do leite tem todo mundo, né? E acho que isso aí que acaba misturando, na minha visão, né? Mas você tem razão. Você pegar os dados, ele não é muito diferente do que tinha nas médias históricas, né? Walter, talvez... Não, é exatamente isso. E tem um outro ponto também no setor, essa mudança estrutural, os pequenos estão sofrendo muito mais com a queda da rentabilidade do RMCA. E tem o lado psicológico. Você teve um primeiro semestre sensacional e um segundo semestre terrível. Então, e o cara avalia, na verdade, ele não avalia o ano fiscal, né? O ano dele começa em junho, avalia o momento. Né? Avalia o momento, né? O vai, delta de queda, né? O delta exato. de queda. Né? Ele saiu de uma situação muito boa, uma situação ruim, né? Então, isso também conta. Agora, eu queria comentar duas notícias, né? Que eu acho que são interessantes, né? Saindo um pouco do script, mas meio que aqui nos estertores do ano, né? Uma é o investimento do IFC, né? Do braço do Banco Mundial na Alvoar, né? É um tema interessante, né? Uma entidade financeira aí, né? Investindo numa empresa láctea, né? E a gente muitas vezes vê o sistema bancário, o sistema financeiro meio longe do leite, né? E a outra, um pouco nessa linha, foi o Fiagro lá que a Leitíssimo
tá participando, né? Enfim, formas diferentes aí de estar se capitalizando, né? Quer dizer, será que a gente pode começar, né, a vislumbrar, né, o setor financeiro voltando para os lácteos, né, com questões específicas, né, projetos específicos? Acho que é um tema interessante que eu gostaria de acompanhar para 2024, né? Eu acho que a jogada de atração de equity, né, do IFC pela Alvoar, uma sacada muito inteligente por parte da Alvoar. Eu acho que aquilo, você atrair um label de um UFC, te dá ali um porte, te coloca num outro patamar de companhia, porque sabe-se dar as exigências do IFC com relação às questões ligadas a ESG e tudo mais. Então, você ganha um label, você não ganha apenas um sócio, você ganha um sócio qualificado e coloca a companhia num patamar internacional de relevância do ponto de vista não apenas de governança, mas principalmente no que diz respeito a essas questões linkadas com ESG. Eu acho que foi muito inteligente ali a estratégia da Alvoar. O Fiagro Leitíssimo, eu não tenho conhecimento, eu faço. Eu queria fazer um comentário aqui, primeiro dizendo o que é Banco Mundial, porque pode ser que muita gente esteja nos ouvindo aqui, nos vendo. O Banco Mundial é um banco que foi criado logo depois da Segunda Grande Guerra, e é um banco que foi criado para reconstruir o mundo, né, depois da guerra. Mas depois ele acabou tendo tarefa de ajudar países em desenvolvimento. E o IFC é esse braço que o Ricardo falou aí, que faz investimento onde tem que ajudar a desenvolver setor produtivo. Normalmente o Banco Mundial faz investimento público. Tem muita coisa no Brasil que foi construído com dinheiro do Banco Mundial. Mas por que é importante aí o que o Marcelo e o Ricardo trouxeram aqui? Porque eu acho que dá uma chancela para a Alvoar impressionante. Eu acho que foi muito bom, Marcelo, não estava combinado aqui, mas é muito bom você trazer esse tema, esse assunto, porque é algo que é digno de ser registrado nesse final do ano, porque sinaliza que o Banco Mundial, que não é pouca coisa, fez inspeção, acreditou no projeto, a Alvoar está se propondo a desenvolver cadeia, colocar recursos, enfim, traz credibilidade para os projetos que a Alvoar está trazendo em termos de modernizar o produtor de leite, nesse momento que a gente está falando de tanto aqui produtor pequeno saindo da atividade, e que nesse momento que a gente sabe que o Nordeste está sendo inundado por produto argentino, no varejo, está disputando inclusive com o laticínio brasileiro, centímetro a centímetro lá no varejo, o Banco Mundial entra de sócio, então está correndo risco junto, e com isso a Alvoar está se comprometendo tanto com questões ambientais, como também de desenvolvimento dos produtores familiares lá daquela região importantíssima do Brasil. Eu não tenho a menor dúvida que foi um feito muito importante para o setor lácteo brasileiro em 2023, pela sinalização que representa. E aproveitando para fazer o jabá, né? O Bruno Girão vai estar no nosso fórum Meu Point Mercado, dia 20 de março de 2024, para falar justamente dessa operação, da Alvoar, e como está evoluindo a coisa lá na operação depois de Betânia e Embaré se juntarem. Então já me deu a chance de fazer esse jabá. Aqui o negócio não para, nem acabou o ano, a gente já está com o programa do fórum já definido, a coisa aqui tá corrida. Bom, gente, nós temos aí o bloco das dicas, né? Eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa a mais, né? Eu ia fazer um resumo, Paulo, aqui, né? Eu queria fazer uma correlação aqui entre o comportamento do preço do leite e a campanha do Botafogo, né? Demorou. Mas eu não vou fazer, né? Mas enfim, né? Vamos... Vai cair a conexão do Paulo, me parece. Enfim, vamos partir para as dicas de 2024, né?
Quem tem dicas para Pô, 2024, para inspirar esse... dica 2024? Bom, É, tá agora, bom. pegar Eu aquele não me período... preparei para a dica 2024, mas assim, eu estava indo na mesma linha das nossas dicas anteriores e o recente falecimento do Harry Kissinger me trouxe um livro escrito por ele que me impressionou muito e me fez aprender muito sobre a China. E o livro se chama exatamente sobre a China. É um livro que conta todo o processo diplomático em que o Kissinger participou na tentativa de ajudar ou dar uma confiança maior de abertura da China ao Ocidente, até jogar ping-pong com o Deng Xiaoping, o cara jogou, né? Enfim, é uma aula de diplomacia. Ele aproveitou ali um deslize da antiga União Soviética, que se fragilizou durante um determinado período, falou, pá, agora é minha hora, deixa eu correr lá para tentar trazer esses caras mais para perto e mostrar o outro lado do mundo para eles, né? E deu certo, foi talvez a maior contribuição e o polêmico que esse dia trouxe aí para a humanidade, né? Foi ajudar ao mundo ocidental a entender a China e vice-versa, né? Então, é uma bela aula de diplomacia e de China, tá? Que é um tema tão corriqueiro aqui para a gente entender o mundo atual, moderno e o mundo lácteo, né? Muito bom. Quem quer dar a dica? Paulo? Bom, primeiro eu queria dizer que no programa anterior, a gente colocou aí, nós receberíamos uma manifestação de interesse de adquirir, de ter acesso graciosamente ao livro do João Castanho Dias. Então, quem está levando o livro do João Castanho Dias é a Sara Machado, lá da startup Evomilk. Ela faz uma live frequente aí, Papo de Laticínios. O texto dela é muito legal, ela falando da importância que ela vê aqui no nosso programa e quer conhecer o João Castanho. Então, está chegando aí, junto com o Papai Noel, o livro. Esperei a data do programa para encaminhar. Bom, depois disso, eu tenho 3 dicas. A primeira dica é conhecer esse livro aqui, está saindo agora, do Almir Meirelles, chama Entre o Leite e as Palavras. Eu tive o privilégio e o prazer de fazer o prefácio do livro. Ele está contando muito da história do leite ao contar a história dele. Então, ele tem muitos anos na atividade. Então, Entre o Leite e as Palavras. E aí, nós vamos sortear um para o próximo programa de 2024. Então, 2. Nós vamos sortear 2. Então, esse é o primeiro. Sai mais uns 3, hein? Não, é só 2. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica é que dediquem-se, na virada do ano, eu vou fazer isso, a perdoar quem te ofendeu, quem te agrediu, e tentar ver onde você pisou na bola, pedir perdão. Virada do ano é para isso, para a gente fazer balanço, reflexão. A terceira dica é o seguinte: quem quiser gozar botafoguense vai ter maus momentos em 2024, porque esses fluidos que tentam nos trazer não nos atingem. A gente não torce para o Botafogo pensando em ser campeão. A gente torce para o Botafogo porque é uma crença inexplicável. A vida tem muitas coisas inexplicáveis. Torcendo para o Botafogo é uma delas. Então, a turma que está querendo gozar o Botafogo porque ficou 36 rodadas e não chegou a campeão, troca a música, porque essa daí não nos atinge. Perfeito. Estão perdoados, hein? Estão perdoados. Não, ainda bem que você está no modo perdão, né? Espero passar por esse perdão. Mas é tudo uma questão de relatividade, né? Na verdade, foi uma campanha histórica na luta contra o rebaixamento, né? Então, essa eu não precisava, né? Mas, enfim, Walter, você tem alguma dica? Eu ouço bastante podcast, né?
não muito relacionado a leite, mas tem um que eu ouço também para me lembrar do espanhol que eu falei em Colômbia, Venezuela, Equador, Argentina, que é o da Elida Thierry, é uma argentina, uma jornalista argentina que fala de leite. E ela conta as histórias das empresas, do mercado, tem muita informação. E fora isso, eu ouço o espanhol que para mim é um deleite. Chama Elida por el Campo. É muito legal, muito legal. Eu recomendo. Quem quer entender a Argentina e leite na Argentina vale a pena. Tá anotado, Walter. O Walter, a dica dele tinha que ser de leite, né? O Walter respira leite 24 horas por dia, né? Então Ele falou que não tem nada a ver com leite, né? O negócio, né? Ele começou assim, não tem nada a ver com Começou ele. assim. Mas Não, mas tem a ver com entender a Argentina. Eu entendi dessa maneira. Exatamente, Porque exatamente. não é para amador, hein? Não é para amador. Não é. Mas vai ser interessante acompanhar a novela argentina, né? Nos próximos Vai ser meses, emocionante, né? no mínimo. Acho que vai ser bem interessante, né? Enfim, eu acho que é válido, bem válida a colocação do Paulo, né? Da gente, final de ano, sempre aquele momento reflexivo, né? O que deu certo, o que deu errado, o que a gente fez de certo, o que a gente fez de errado, onde a gente pisou na bola, né? Todo mundo tem alguma coisa para relembrar do ano e ver que poderia ter sido feito alguma coisa diferente, né? E acho que o nosso objetivo no final é tentar ser a melhor versão de nós mesmos, né? Acho que esse é o objetivo final de todos, né? Eu vou dar, então, também duas dicas. Uma é, pensando um pouco na linha do Ricardo, pessoas, né, que se foram, que é o Mauá, né? O Irineu Evangelista de Souza, Barão de Mauá. Grande brasileiro. Grande brasileiro, grande empreendedor, né? Talvez o primeiro grande empresário do Brasil e muito interessante porque você também entende como é que era o Brasil, né? A turma queria derrubar ele de qualquer jeito. O primeiro Banco do Brasil foi ele que criou, aí foi privatizado, né? Brasil e Caixa. Banco do Brasil e Caixa. E ele tinha uma visão de empresário mesmo, né? E chegou a ser de longe a pessoa mais rica do país, né? Mas mais do que isso, né? A questão das ferrovias, a questão de como ele fazia negócio. Só tem o livro do Jorge Caldeira, né? O Empresário do Império, que é um livro denso, mas é um dos empreendedores que eu mais admiro, né? E deveria ser obra para empreendedores, né, atuais lerem, né? O pessoal só quer saber de Jeff Bezos, de Elon Musk, etc., mas tem esses caras, né? Muito bem lembrado. Ô, Marcelo, tinha que ser nome de rua. Tinha que ser nome de rua e praça no Brasil inteiro. Muito bem lembrado. Tinha que ser. Ele, assim, até eu tenho aqui anotado no meu iPhone, né, ele não fazia negócios em que ele era o único dono. Ele tinha prudência na execução, agressividade para captação de recursos, altos salários para ter o melhor, investia em estudos técnicos, distribuição de lucros, descentralização, estimulava funcionários a abrir empresas, ficava sócio das empresas dos funcionários, habilidade com números, meritocracia sem nepotismo, persistência nas dificuldades e otimismo, né? Modelos de negócios distintos. Então, isso foi lá em 1800, né? Não é que foi agora. E aí, pegando na questão da persistência, vem a minha segunda dica, que é o livro da Angela Duckworth, que chama Garra, que até numa live que a gente fez na época da pandemia, o Clóvis, do Reagro, tinha sugerido, né? Eu comprei o livro e não li. Aqueles livros que você compra e deixa na estante. Outro dia eu peguei o livro e em 3 dias li o livro, é bem interessante, né? Realmente bem interessante. Mostrando que é muito mais do que talento, né? O sucesso decorre da persistência, né? Decorre da garra, que é uma mistura de perseverança com paixão, né? Então, eu acho que num momento de mercado difícil, esse conceito eu acho que é super válido, né? E eu olhando um pouco aí da minha trajetória, eu identifiquei que é muito mais isso do que qualquer outra coisa, né? É você realmente
resiliente e acordar todo dia para fazer o melhor e não aceitar dar errado, né? Ter um inconformismo aí com dar errado, né? Então, eu me identifiquei bastante, acho que é bem interessante. Isso pode ser aprendido, pode ser desenvolvido nas pessoas, né? Então, essas 2 dicas eu gostaria de deixar aí para todo mundo. E acho que é isso, né? Para 2023, vamos agora finalizar o ano, descansar um pouquinho e ver se a gente traz aí o Leite Futuro 2024, talvez aí, né, novos temas, enfim, acho que tem coisa aí, foi uma experiência de minha parte muito prazerosa aí, né, bons debates, boas conversas e que a gente possa ter trazido alguma contribuição para quem está assistindo, acho que esse é o objetivo principal, né? Bom, eu queria também agradecer esse ano que nós tivemos juntos, de muita aprendizagem, dizer que a gente continua aqui em 2024, com certeza, e nosso papel aqui nunca foi de ser dono da verdade, não temos a menor pretensão, nós estamos querendo levantar a bola, e sempre, sempre, sempre buscando ver pontos positivos e negativos, então não é fazer um discurso da negatividade, nem também jogar nada para debaixo do tapete, e com frequência temos visões diferentes, porque leite no Brasil é muito complexo e cada ano é um ano. 2024 pode ser que seja completamente diferente de tudo que nós tenhamos dito aqui, mas um fato é concreto: 2024 dará continuidade às transformações que não começaram em 2023, que só se intensificaram. E que quem está na atividade vai ter que estar olhando o tempo todo para dentro do seu negócio, buscando eficiência, e para fora, buscando competitividade. Fora do seu negócio, pela janela, buscando que o mercado é que vai sinalizar em competitividade. Queria agradecer muito a cada um, ao Ricardo, ao Marcelo e a todos que passaram aqui por essa brincadeira séria que nós fazemos, na figura do Walter Galan. Feliz 2024 para todos. E para nós também. Bem, Paulo. Obrigado aí, gente. Paulo. É isso aí, tamo juntos. Valeu, gente. 2024 de novo. Então Muito tá bom, obrigado até aí. mais. Prazer. Valeu. Prazer.